pessoal, segundo dia aí do nosso reality Mão na Massa. A prova de hoje é pizza. Estou aqui na nossa bancada com o nosso mise en place de utensílios. Vamos utilizar para o molho panela, tábua de corte, faca do chefe, faca de ofício, colher, espátula de silicone, precisamos de ramecãs, uma peneira, os bols e para massa nós vamos usar também parte desses bols. A balança é fundamental. Precisamos aí usar o nosso rolo e a forma de pizza. Bora lá, pessoal? Começando o nosso preparo aqui, pessoal. A gente vai colocar todo o nosso trigo aqui num bol maior. Poderia ser direto na bancada, mas para evitar bagunça eu prefiro aqui. Vamos colocar o nosso fermento direto aqui na farinha. Mexer bem aqui para poder misturar. Poderia estar fazendo esse processo direto na batedeira, mas a gente é mão na massa. Tá aqui. Vou dissolver aqui na água o sal e o açúcar. Vou entrar com metade dessa misturinha aqui de água, sal e açúcar aqui na nossa farinha. Abro um buraco no meio, coloco o meu sal, a água e o açúcar. Vou mexendo agora até não conseguir mais e ter que passar por uma bancada. Pessoal, lembrando, eu esqueci de mencionar isso. Essa nossa água aqui está gelada, tá? Tô mexendo aqui para poder pegar toda a misturinha ali de água, sal e açúcar. Continuo mexendo aqui. Vou entrar aqui agora com o nosso azeite. Para mexer aqui, pessoal, até não conseguir trabalhar mais aqui dentro, vamos passar para a bancada. Pessoal, já não dá mais pra gente trabalhar aqui com a nossa colher, então agora, mão na massa, tá? Venho aqui, trabalho um pouquinho dela aqui dentro do meu bol. Vou passar essa minha massa agora para minha bancada. Tiro tudo aqui, aproveito toda a minha massa aqui de dentro. Isso aqui é um raspador, só pra gente estar liberando a massa. Vou trabalhar essa massa aqui na minha bancada agora. Nesse processo de leve trás, por aproximadamente 10 minutos. Eu preciso sovar essa massa até ela estar completamente lisa. Bora lá! Só, minha massa aqui já sovei os 10 minutos, tá? Já tem uma massa que começa a ficar lisa aqui. Vou colocar essa massa agora para crescer, já vou dividir, tá? Dividi a minha massa aqui, tá? Só cortei com a minha espátula aqui, então eu tenho 4 partes de 200 gramas. Então a massa que rende bem, cada uma dela aqui, ela tá sem nenhuma forma. Vou pegar a minha mão aqui, minha massa tá aqui, ó, totalmente sem forma. Coloco no vão da minha mão aqui, cruzo a mão. O que eu tô fazendo aqui? Eu já tô dando o início no processo do formato da minha massa. Se eu já deixo a minha massa aqui em formato de bolinha, depois fica muito mais fácil para mim abrir ela redonda. Ah, tô tendo muita dificuldade para deixar ela em bolinha aqui. Venho ela aqui na minha bancada, vou pegar essa minha mão, vou girar debaixo dessa massa. E vou trazer todo o excesso para a parte de baixo da minha massa. Aí você vai ver o que você acha mais fácil. Vou deixar minha massa aqui de lado, vou fazer a mesma coisa com o restante. Pessoal, minha massa já tá aqui, todas elas boleadas. Esse processo de bolear a massa no primeiro momento vai facilitar eu abrir ela no formato redondo, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de trigo e vou pôr essa minha massinha aqui, sobre esse trigo aqui. Pouca coisa, é só pra ela não grudar aqui, porque ela vai passar por um processo de fermentação. Vou colocar minhas massinhas aqui, separadas, tá? Para elas não grudarem uma na outra. Vou colocar uma outra aqui. Eu preciso de espaço ali. Vou cobrir as massas aqui e deixar elas no processo ali para poder fermentar. Quanto tempo? No mínimo 1 hora essa minha massinha tem que crescer lá, tá, pessoal? Pessoal, eu tenho aqui então o que vai como ingredientes da nossa pizza. Vou fazer um molhinho básico, tomate, manjericão, alho e o azeite para poder estar fritando esse alho, fazer nosso molho. Tinha na minha geladeira um tomate confite, que eu usei para um dos mapas aí da faculdade. Tenho brócolis, tenho queijo mussarela fatiado, queijo mussarela em pedaços, que a gente vai fazer ele em cubinhos,
E tenho ricota. Essa vai ser a nossa pizza. Vem comigo. Eu tenho aqui gelo, tá? Meu brócolis estava aqui cozinhando até o momento no vapor, tá? Vou retirar ele daqui. Esse caldinho aqui a gente pode estar aproveitando aí para fazer um arroz e aproveitar as vitaminas. Vou pôr meu brócolis cozido no vapor aqui no gelo. Isso vai ajudar a manter a cor dele aqui verdinha e vai dar uma paradinha no cozimento aqui. Para a hora que ele entrar na nossa pizza, manter a textura certinha dele e não tá desmanchando. Mexer bem aqui e deixar ele esfriar aqui. Deu o tempo de fermentação dela, já se passaram 1 hora. Vou colocar aqui na minha bancada, vou espalhar um pouco de farinha de trigo. Começar a abrir a minha massa. Aqui, a parte que tava pra cima é a minha parte mais lisa, a parte pra baixo é que vai ter algum defeitinho. Vou colocar ela do jeito que sai aqui na minha bancada e vou começar a abrir essa minha massa. Com a própria mão, o peso meu aqui vai ajudando, tá? Por enquanto eu tô colocando o peso, que eu quero expandir essa massa, depois eu venho trabalhando mais leve. Vou abrindo a minha massa aqui, essa farinha aqui tem que deixar a minha massa andando, tá? Venho aqui, se eu quiser uma massa com borda, eu vou trabalhar esse processo do começo ao fim. Ah não, aqui eu não tenho nada hoje, não tenho um catupiry, nada pra gente estar fazendo uma borda, então eu vou trabalhar com um rolo, tá? Venho trazendo ela, vou girando a minha massa. Vou abrir essa minha massa até ela ficar bem fininha e dar o diâmetro da minha assadeira ali. Então, lembrando aqui, antes de pôr para fermentar, eu pesei bolinhas com 200 gramas de massa. Vou abrindo aqui uma outra forma de eu estar trabalhando essa minha pizza aqui. Vou fechar minhas duas mãos, vou pôr dentro dela. Coloco aqui e venho esticando essa minha massa, tá? Vou literalmente dando puxadinhas nelas aqui. Se eu não tenho prática, eu volto aqui pro meu rolo. Mas também é uma forma, tá? Ela vai expandindo a lateral e mantendo o meio dela fininho. Não esqueça de girar essa sua massa aqui na mesa, para ela não perder o formato. O meu forno, já coloquei ali, tá? Começo a abrir a minha massa. Se é uma pizza que eu já vou servir, já coloquei meu forno ali para pré-aquecer. Abro a minha massa aqui, a quantidade suficiente para dar o diâmetro da minha forma aqui. Na minha forma aqui, polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Isso vai garantir que eu tenha uma massa mais crocante. Vou trazer a minha massa agora daqui para minha assadeira. E vou só arrumando ela aqui. Isso aqui eu posso estar recortando um pouco para não ficar grosseira a borda da minha pizza e continuo dobrando, pessoal. Uma mãozinha aperta, a outra traz. Uma mãozinha aperta, a outra traz. Aperta, um dedinho aperta, o outro traz. Vou fazer isso na borda toda. Aqui tem o excesso também, vou recortar um pouco aqui. E continuo, pessoal. Pra não ficar desigual, essa parte que não deu, eu dou uma esticadinha nela aqui e trago. A espessura da massa vai depender muito aí da região de vocês. Aqui pra minha região, massa tem que estar fininha, tá? A gente gosta de bastante recheio. A nossa massa de pizza já está aqui dentro da assadeira. Vamos começar o processo. Então, aqui eu tenho 80 gramas de molho de tomate, que a gente preparou ali, o molho clássico, tomates frescos, azeite, alho e manjericão fresco, tá? A quantidade de molho, ela varia entre 80 e 100 gramas. Tô usando 80 porque eu vou colocar junto o meu tomate confit, tá? Então, vamos lá. Coloco aqui o tomate, vou espalhando.
essa quantidade de molho para uma bolinha de massa de 200 gramas. Mas, porém, essa quantidade vai muito a gosto, tá? A pizza ela é composta pela massa, o nosso molho e o ingrediente ali que a gente escolhe de recheio. Então, a massa com pouco molho, ela vai ficar muito seca. Uma massa com muito molho, ela vai perder a crocância da minha massa, vai ficar uma massa borrachuda. Espalho bem aqui, trago essa minha massa até mais aqui, esse meu molho, desculpa, até mais a borda, porque o molho mais aqui em cima vai evitar que a minha massa cresça demais. Se eu fosse fazer essa pizza aqui pré-montada para estar congelando, eu ia pré-assar essa pizza primeiro para depois fazer a montagem. Como é uma pizza que eu vou montar e vou servir, então eu não perfurei essa massa e não preciso estar pré-assando ela. Todo espalhadinho aqui nosso molho, começa a montagem. Vou colocar aqui o nosso tomate confit. Ele tem uma certa quantidade de azeite, mas eu escorri bem, tá? Porque o azeite na pizza é gostoso quando ele entra mais no final. Mas esse pouquinho que vai junto não vai interferir em nada. Vai dar um colorido bonito aqui pra nossa massa. Essa diferença de coloração aqui do nosso tomate, do molho e do nosso tomate confit é devido à qualidade do nosso tomate. O tomatinho aqui do confit foi feito com tomate italiano. E o nosso molho clássico aqui foi feito com tomate comum. Um tomate aí de salada. Vou entrar agora com o nosso mussarela fatiada. Vou entrar com o brócolis e entro intercalando esse mussarela. Agora eu vou colocar aqui o brócolis. Reservei uma parte aqui do mussarela em cubos pra gente estar colocando depois. Venho arrumando o meu brócolis aqui na minha pizza. Separei os buquezinhos meus de brócolis aqui em tamanhos menores, para que toda a parte da minha pizza receba. Não gosto de deixar muito talo, tá? Porque fica mais macio, ele assim com menos talinho. Vou destalando o restante do buquezinho aqui, de acordo com o que eu vejo necessidade, para que eu tenha uma pizza inteira com brócolis. Ah, eu queria mais brócolis. Cuidado, tá, pessoal? Por mais que esse brócolis foi cozido no vapor, escorremos bem ele ali, ele ainda tem umidade também, porque pegou o gelinho ali depois, para parar o cozimento. Então aqui eu tenho 150 gramas de brócolis. Posso substituir esse brócolis? Poderia colocar no lugar do brócolis escarola, também ficaria uma combinação legal, um mix legal aqui de textura, tá? Agora eu vou só intercalando aqui os cubos de mussarela meu aqui até entrar todo. Finalizando aqui então, todos os nossos cubinhos de mussarela. Vai espalhando bem ele aí. Opa, ainda temos um pedacinho de brócolis aqui, põe ele aqui. Tenho aqui também manjericão fresco. Isso vai conferir um aroma diferenciado para nossa pizza. E aqui agora pra gente finalizar o nosso orégano. Vou colocar o orégano aqui, coloco o orégano na minha mão, pego a quantidade agora e venho macerando esse orégano. Isso vai fazer com que libere mais aroma e sabor desse orégano na minha pizza. A quantidade do orégano é bem a gosto, tá? Agora eu vou só polvilhar mais orégano aqui, do tamanho normal dele. O primeiro passo é pra gente ter aroma e sabor, o segundo agora é mais uma questão de decoração. A nossa pizza está montada, vou levar no forno. O meu forno está pré-aquecido a 300 graus
Vou deixar essa pizza lá por aproximadamente 10 minutos, de olho no forno. Já deu o nosso tempo de forno ali, minha pizza tá finalizada. Vou colocar a pizza aqui sobre uma grade, tá? Para poder aguardar que ela resfrie um pouquinho. Isso vai evitar a formação de vapor na parte de baixo dessa pizza. Tá a nossa pizza, pessoal. Então, nossa pizza aqui então com a massa bem fininha, crocante e suculenta na parte dos ingredientes aqui pro nosso recheio. Pessoal, então tá aqui o nosso prato, né, finalizado. A minha escolha foi uma pizza de queijo com brócolis, porque a minha câmera gata, que é a minha filha, que sempre tá aí filmando, que tá junto comigo aí nos bastidores, ela é vegetariana. Por opção dela, já tem um ano que ela é vegetariana, e essa pizza é a que ela sempre pede. Então, em homenagem a ela, tá aí a nossa pizza.